Aleluia. Aleluia, Deus. Amém. Graças e paz a todos os irmãos, a todos que estão em casa agora, recebendo esse momento. Estamos ajustando o som, ele melhorará em nome de Jesus. Eu creio. Eu quero orar. Se você estiver entendendo o que eu estou falando, eu quero orar agora. Quero que você que está em casa cubra sua cabeça. Quero que você entre nesse clima, entre nessa adoração, entre nesse momento. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, por essa oportunidade de estar ministrando a tua santa palavra, de estar levando, Senhor Deus, a tua palavra, glorificado seja o santo nome, Pai. Eu creio, Senhor Deus, que nesse exato momento, pessoas que estão ouvindo essa oração estão sendo tocadas em seu coração, estão sendo tocadas em seu espírito, em nome de Jesus. Obrigado, Deus, por uma manhã de revelação, por uma manhã de aprendizado, por uma manhã de ensino, onde a tua palavra nos mostra o Deus maravilhoso que o Senhor é, que o Senhor tem sido, e que nós não devemos nos preocupar com nada, com nenhum problema, com nenhuma situação que venha tentar nos intimidar ou assolar. Obrigado, Deus, pela tua poderosa mão estendida sobre nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Deus, porque eu sei que nada faltará. Nenhum suprimento nosso faltará, Senhor, porque o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é o Deus do suprimento. A tua palavra diz: Cristo Jesus, em sua riqueza e glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Filipenses 4:19. Quero agradecer, Senhor Deus, pela tua mão sobre nossa família, estendida sobre nossa família, protegendo, guardando, guiando, levando-nos para o teu melhor. Eu quero agradecer, Senhor, pela tua poderosa mão, por tudo que o Senhor tem feito sobre cada um dos nossos. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai amado. Eu sei, Pai, que o Senhor está agindo diante dessa situação. Eu sei, Pai, que o Senhor está promovendo o teu poder através de pessoas diante dessa situação. Eu sei, Pai, que mesmo quando as coisas pareçam ruins, eu sei que o Senhor irá sempre nos abençoar. Obrigado, Deus, muito obrigado, Pai, por tudo que o Senhor fez, por tudo quem o Senhor é sobre nós, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Muito obrigado, Deus, pela pessoa de Jesus naquela cruz. Obrigado, Pai, pelo entendimento, pela consciência de filho, entendendo, Pai, que o Senhor supriu tudo que nós precisamos, tudo que nós precisávamos em Cristo Jesus. Obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém? Ok? Glória a Deus. Aleluia. Bom dia a todos. Eu acredito que tá bom o áudio, o pessoal tá ouvindo já, tudo ok. Glória a Deus. Quero agradecer a todos vocês. Não, pode sentar e receber. Esse será o nosso público hoje aqui. Amém. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, é com muita alegria que eu estou nessa manhã trazendo da parte de Deus uma mensagem para os nossos corações. Eu quero agradecer a todos que estão agora com suas famílias, sentados em seu sofá, em sua cama, onde você estiver agora, assistindo, se dispondo a se expor a essa palavra que muda percurso de vidas. Eu quero agradecer a Deus por tudo isso que tem acontecido de bom na minha vida e na sua vida, em nome de Jesus. Nessa manhã,
iremos tratar a respeito de um assunto muito, muito, muito íntimo, chamado GPS. O GPS. Eu quero falar um pouco, irmão, sobre o GPS. O que é o GPS? Pois bem, cientificamente, o GPS, ele é um aparelhozinho que nos localiza em nosso local geográfico. O GPS, essa sigla, que significa Sistema de Posicionamento Global, ele foi desenvolvido junto com outros sistemas de posicionamento global que há no mundo para localizar as pessoas em todo o globo terrestre, necessariamente em cerca de 80%. Por quê? Porque os polos são gelados e os satélites não cobrem essa área. Mas são cerca de 24 satélites que, num posicionamento de triangulação, ele, através de um sinal emitido por um dispositivo eletrônico, ele dá a localização através da latitude, longitude e altitude. É incrível essas coisas como acontecem, como o homem foi guiado ou capacitado para agir na sua inteligência e descobrir com uma margem de erro de até 16 metros. Isso acontece hoje, atualmente. Mas nós, filhos de Deus, nós temos um dispositivo dentro de nós que é o nosso espírito. A palavra de Deus fala, quando nós nos unimos ao Senhor, nós nos tornamos um só espírito com Ele. A Bíblia diz que quando nós nos fazemos filhos de Deus, quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, automaticamente o nosso espírito ele é recriado. Isso está escrito na carta de Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, no versículo 17. Somos nova criatura. Eu queria que você, se possível, abra a sua Bíblia agora, na carta aos Romanos, no capítulo 8, no verso 14. Por favor, Romanos 8, 14. Queria que você acompanhasse. Se você não está, se você está assistindo pelo celular ou pelo seu dispositivo móvel, onde você usa muito a sua Bíblia, é interessante que nesses momentos de culto online, vocês tenham também uma Bíblia extra para acompanhar o culto. Amém? Não vamos perder essa prática. Glórias a Deus. E a Bíblia fala em Romanos, no capítulo 8, no versículo 14 em diante, ele diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois todos, ele diz que todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O 15 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados ou com medo, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E eu quero que você preste atenção nesse versículo 16. A Bíblia nos relata que o próprio Espírito Santo testifica com o nosso espírito humano que somos filhos de Deus. Amém? 17 diz para fechar: ora, se somos filhos de Deus, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Glória a Deus. O intuito de ter colocado esse tema, GPS, esse sistema de posicionamento global, né? Global Position System, né? O general, na verdade, né? Eu usei essa sigla, dessa palavra, para usar o tema que nós iremos trabalhar, guiados pelos Espírito de Deus. Spirit,
o Espírito de Deus, em inglês e português. Amém? Pelo Espírito de Deus. Nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Eu queria relatar uma experiência que aconteceu comigo, a fim de nós sermos edificados nessa manhã. Assim que eu cheguei na cidade de Garanhuns, há quase 10 anos atrás, passamos um ano aqui, eu e minha esposa, procurando, viemos para cá embaixo de uma palavra, de uma direção, e nós estávamos procurando o lugar que nós iríamos congregar. Ao chegarmos nesse lugar, na Igreja Verbo da Vida Garanhuns, Deus falou em nosso coração acerca que aqui seria o lugar, através da ministra, profeta Giovana França, a esposa do nosso pastor presidente. Quando ela falou, algo queimou em meu coração, explodiu em meu peito. Aqui foi onde eu tive as mais diversas experiências com Deus na minha vida. Isso é um testemunho pessoal para que a gente venha entender um pouco mais como Deus age em nossa vida. Eu lembro de uma conferência que houve aqui com o ministro profeta Herênio Ramiro. E eu não lembro, ou na verdade, eu não sei se o pastor está lembrado, que está aqui nos assistindo presente ali atrás, eu não sei se ele lembra, mas quando saímos aqui do momento da conferência, um domingo à noite, após termos visto aqui tantos sinais, que aquilo me deixou curioso, o qual eu não tinha visto antes em minha vida, nós fomos para um restaurante. E quando saímos desse restaurante, no final, fomos os últimos a sair, eu presenciei algo em minha vida que eu achei aquilo, ao ponto de vista de você querer compreender na sua mente humana, louco. Ele passou, Herênio Ramiro, o profeta, passou por um garçom e, ao cumprimentá-lo, tocou em suas costas. E ele se voltou para ele e disse: você tem um problema em sua coluna. E eu era logo o seguinte que estávamos saindo, eu estava bem atrás dele. Era como se aquela cena precisasse acontecer em minha frente para que algo fosse mais despertado dentro de mim. Deus estava me revelando algo ali. E ele tocou naquele homem e disse aquilo, e ele orou por aquele homem, e um milagre aconteceu. Após a gente sair naquela cena, eu maravilhado, ainda ele tocando no assunto sobre o que ele ministrou, ele disse: nós somos um espírito, nós somos seres espirituais, vamos ter experiências espirituais. E fizemos em seguida um momento que estávamos conversando assim numa roda, e ele disse: que tal se nós provarmos de algumas experiências espirituais? Eu creio que o pastor está ali, pastor, ajuda aí para reforçar o testemunho, eu sei que é verdade. Dá um amém aí no chat, aí o pessoal vê. Amém? E ele, nesse momento, ele disse: você sentirá como se um manto esteja caindo em seus ombros. De uma forma sobrenatural. Isso veio acontecer. Após estávamos orando, sentimos como se formigando aqui e como se um lençol fosse colocado em meus ombros. Em seguida, ele fez outras experiências. Meu Deus, e aquilo tudo me deixou tão curioso, sabe? Tão afogueado. E eu disse: Senhor, isso só é para ele. Entenda, eu não estou falando acerca dos dons específicos. Se fôssemos entrar nesse tema, é certo que nós iríamos entender, através da palavra de Deus, que existem dons definidos para cada indivíduo. Eu não estou falando disso, mas eu estou falando do que a Bíblia relata em Romanos, no capítulo 8, no verso 14. Todos que são filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito. Ele fala sobre uma experiência ou um relacionamento espiritual, visto que somos seres espirituais. E aquilo me deixou curioso. Passando o tempo, a igreja hoje, eu cheguei aqui, tinha 1 ano, tá, de igreja, ela era um bebezinho, hoje a igreja é uma garotinha de 10 anos, né? E eu já faz 9 anos, estou aqui desde o início. Outras tantas experiências viemos ter de lá para cá. Quando eu falo viemos, todos que nós congregamos aqui, e eu com o Espírito Santo. É interessante que eu estou falando nesse tema, e o Espírito está me guiando a despertar em você um pensamento curioso, ao qual leve você a se indagar. Se o que o pastor Renan está falando ali aconteceu com ele, pode acontecer comigo também?
desde já eu já quero lhe adiantar. Sim, você é filho de Deus. Você pode sim ter experiências com o Pai. E eu vou falar sobre esse assunto hoje. Como nós podemos ser guiados. Como nós podemos ser dirigidos pelo Espírito de Deus. E ainda sobre essas experiências, quando passou um certo tempo, coisas começaram a acontecer na minha vida. Eu lembro de uma vez que estávamos na praia, Fabrício, Cristiano e eu, com nossas famílias, tiramos um momento de comunhão, fomos para uma casa na beira da praia, e chegando lá, era uma casa que ficava a poucos metros do mar, 50, 100 metros, e nós fomos andando por volta de 8 horas da noite. Chegando lá, era um lugar bem deserto, não tinha nem iluminação, tá? Era apenas a lua e as estrelas clareando. E decidimos ir para esse lugar para orar. E quando nós começamos a orar, chegou um momento que, em nosso momento de conversa, indagamos uns aos outros quais tipos de experiências nós tínhamos tido com o nosso pai. E Cristiano falou sobre uma experiência que ele tinha tido com um homem de Deus que orou nos seus dentes, e Fabrício também falou de uma experiência fabulosa, fantástica. Eu contei a minha, mas aí eu disse o dom de revelação de visão. Isso inspirado e empolgado pelo que eu tinha vivido antes com Arênio, ok? Veja só como é importante a gente frequentar os cultos, congressos, conferências, onde homens e mulheres de Deus estão ministrando. Coisas começam a ser ativadas dentro de nós. E nessa noite, eu lembro que nós estávamos lá conversando, né? Cristiano, essa é a hora do pastor pegar quem está assistindo no tal culto. Dá um ok aí, se você estiver escutando ou assistindo, confirmando aí esse testemunho. Ajuda aí. Aleluia. E aí, nós tivemos aquele momento e eu falei empolgado, cheio do Espírito Santo. Quem aqui quer ter agora uma experiência com Deus? E eles ficaram olhando para mim e a Bíblia fala que somos seres espirituais. E eu falei lembrando as palavras que a gente tinha falado, né? Glória a Deus por isso. Mas ele disse, podemos ter experiências com o Senhor agora. E de repente, pessoal, bora. E começamos a orar em outras línguas, em línguas estranhas. E começamos a orar, louvar, adorar o Senhor. De repente, como uma inclinação, veio em meu coração. Olhe para trás. Quando eu olho para o céu, estava escrito, com letras de forma, o nome Deus. Estava no momento o céu estava limpo, mas eram nuvens como se fossem vermelhas. Ok? Cristiano está lá para dar ok, o Fabrício. E apareceu esse nome. Vocês estão vendo? E sim, estamos vendo. E ficamos maravilhados com aquilo. Era um nome grande, não era algo torto, parecido com o quê? Não, era um nome bem claro, com o nome Deus. E o meu Deus, que coisa linda. E você em casa fica se perguntando, eu posso também ter esse tipo de experiência? Você precisa desenvolver um relacionamento de intimidade com o seu pai. Como é que eu faço para andar nos dons de Deus, que Deus disponibilizou para os seus filhos? Entrando e andando. Às vezes nós estamos tentando fazer as coisas em nossa força. E precisamos entender que não é desse jeito. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso ajudador. Existe a parte que cabe a você, que Deus não vai fazer. Existe a parte que cabe a Deus, que você não vai poder fazer. É necessário você colocar os pés nas águas. Nessa manhã eu quero estimular a você, que está em casa, me ouvindo, ou em algum lugar, através do seu dispositivo móvel, a ser encorajado, a desenvolver esse nível de relacionamento com Deus, ao ponto dele te guiar, te orientar, te dirigir em cada situação, das mais simples que seja. Se você está agora ao lado de alguém na sua casa, eu quero que você catuque essa pessoa. Se você estiver sozinho, você fala para você mesmo. Mas repita comigo, é simples. Repita comigo, é simples. É fácil. É fácil ter esse nível de intimidade com Deus. E é isso que nós vamos ver nessa manhã, rapidamente, glória a Deus, o que a Bíblia fala, relata para nós, como nós podemos andar nesse nível de intimidade e o Espírito Santo nos guiando. Perguntas como isso acontece, quando isso acontece, por que isso acontece e para que isso acontece. Eu quero dizer para você que a Bíblia relata que isso funciona assim para confirmar a verdade,
testemunhar Cristo e anunciar o que há de vir. E eu quero ler com vocês essas 3 afirmações que eu fiz no livro de João, o Evangelho de João, no capítulo 14, João 14, abra a sua Bíblia, João 14, no verso 16. Nessa manhã, enquanto eu orava, eu tinha uma nota em meu coração a respeito da mensagem que o Espírito Santo me conduziu a trazer. Mas eu confesso para você que ainda não estava claro nessa manhã. E eu estou fazendo exatamente o tema de que eu estou ministrando. Eu estou sendo guiado. Eu não preparei aqui nenhum esboço, tá? Eu apenas anotei alguns versículos para garantir que isso está fundamentado na palavra de Deus. Glória a Deus nas alturas. E no livro de João, eu quero que você veja, no capítulo 14, no verso 16, eu vou ler com você o verso 16 e 17. Diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará em vós. Vê no verso 26, o que ele fala ainda. Cadê? Aqui. E isto vos tenho dito, 25, estando ainda convosco. Mas o Consolador, 26, João capítulo 14, verso 26. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará. É uma qualificação do dom de Deus em nós. Ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ensinar, lembrar tudo que vos tenho dito. Glória a Deus. Algumas pessoas têm mistificado ou têm colocado num ponto muito exagerado. O brother Kenneth Hagin, o irmão Hagin, ele fala o seguinte, ele diz, todo extremo é beira, todo excesso é perigoso. Não é isso, irmão? Amém? Concorda comigo aí, me ajuda. Todo extremo é beira, é isso mesmo, todo extremo é beira, é perigoso. Quando ele diz isso, é porque tanto se você se omitir aos dons do Espírito Santo, não é bíblico, como também você achar que tudo é espiritual. A Bíblia fala que nós somos um ser tríplice. Nós existimos em 3 dimensões. Eu quero que você preste atenção nesse momento, porque eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia nos traz como revelação. Aproveitando essa palavra revelação, eu queria dizer para vocês que estão nos assistindo que o Rema curso bíblico está aberto, e esse curso ele vai te capacitar, ele vai te instruir a você desfrutar do melhor de Deus nessa terra. Eu era cristão, eu vim de um lar cristão, mas cristão católico, apenas a informação que Jesus era filho de Deus. Eu achava que isso era suficiente, sabe? Quando Deus ele me pegou de jeito e eu de fato nasci de novo, de fato me converti, de fato, a viver o Evangelho de Cristo, eu passei a entender que a informação não é conversão. A informação não é salvação. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. E se você está em casa agora e não fez isso ainda, você terá essa oportunidade daqui para o final desse culto. Vai prestando atenção. Eu quero que você abra comigo a Bíblia na carta de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo... Deixa eu só abrir aqui. Geralmente eu abro no 23. Deixa eu ver se eu vou abrir antes. Amém. 19. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19. E diz o seguinte: não apague o Espírito de Deus, ou não ignore as coisas do Espírito de Deus. Não apagueis o Espírito de Deus, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retenha o que é bom, abstenha-se de toda forma de mal. Ele fala que nós podemos
apagar a ação de Deus em nossa vida. A Bíblia fala que nós não devemos desprezar as profecias, porém podemos julgá-las, podemos reter o que é bom e se afastar do que é mal. Continuando, do 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados, íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor Jesus. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. A Bíblia está falando aqui que nós temos uma tríplice dimensão: corpo, alma e espírito. Porém, quando nós vamos nos aprofundando, estudando a palavra de Deus, que é um dos primeiros guias, na verdade, é a principal referência de você ser guiado pelo Espírito de Deus, é as Escrituras Sagradas. Por isso que recebe o nome Palavra de Deus, porque Deus inspirou, Deus falou, o homem escreveu. A palavra de Deus é um meio pelo qual você é guiado pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que nós somos um ser tríplice dimensional: corpo, alma e espírito. Se você agora tiver com a sua Bíblia aberta e você for lá no livro de Gênesis, no primeiro livro da Bíblia, no capítulo 1, e você for lá no versículo 26, você vai ver no plano original de Deus que o próprio Deus, ele criou o homem à sua imagem e à sua semelhança. E como eu posso entender qual é a imagem ou a semelhança do próprio Deus? Qual é a essência de Deus para entender que tipo de ser eu fui criado? O próprio Jesus, lá no Evangelho de João, no capítulo 4, versículo 24, se não está anotado, tirando da memória, capítulo 4, versículo 24, quando Jesus estava conversando com a samaritana, diante de um poço, numa situação, ele traz uma revelação, e ele fala para ela que Deus é Espírito. Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem nessa dimensão, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Tendo essa informação, andando mais um pouco adiante, ainda queria citar para vocês, ainda no Evangelho de João, quando a Bíblia fala que Nicodemos, deixa eu ver aqui, João 3, acho que é ele mesmo. Nem tudo a gente consegue guardar na memória, né, irmãos? Glória a Deus pelos dispositivos. Aleluia. Positivo, isso mesmo, Nicodemos. Quando Nicodemos, que era o mestre da lei, e estava conversando com o Senhor, ele foi ter com Jesus em sua casa à noite, e ele conversando indagou: mestre, sei que vem da parte de Deus, porque os sinais que tu fazes só podem ser vindo de Deus. Mas me explica, como funciona essas coisas? E ele disse: é necessário nascer de novo, porque o que nasce do Espírito é Espírito, e quem nasce da carne é carne. Esse novo nascimento que Jesus está falando para Nicodemos se dá exatamente quando nós confessamos com a nossa boca e cremos com o nosso coração, fazendo Jesus como Senhor e Salvador de nossa vida. Eu quero trazer mais um testemunho que trará ilustração para essa nossa ministração. Eu lembro de uma situação que o irmão Arnaldo, vou entregar todo mundo hoje para ver quem está assistindo a Bíblia. O irmão Arnaldo estava aqui num domingo pela manhã, na frente aqui da nossa igreja, e ele estava procurando a chave do carro, para você ver que Deus, ele se move também em coisas simples. Não são só coisas extraordinárias. As pessoas estão esperando um anjo vir com a trombeta de ouro tocar e abrir um pergaminho. Deus, ele está em seu coração, querendo te orientar, querendo te guiar a cada detalhe, a cada passo da sua vida. Amém?
E o irmão Arnaldo, ele estava lá perdido, fechamos a igreja, estávamos indo embora, Fabrício também testemunhou esse dia, estavam todos procurando, e Fabrício estava saindo para buscar a chave reserva, quando o que está acontecendo? Eu gosto muito de brincar, e aí eles disseram, a chave do carro do irmão ele perdeu, e não sabe onde é que está. E eu perguntei, vocês já oraram? E eles disseram, você está de brincadeira. Irmão Arnaldo e Fabrício são homens de Deus, tá, gente? Isso não significa, não diminui eles como pessoas. Glória a Deus. Mas eu cheguei nesse dia e falei, vocês já oraram? Já pediram ajuda ao Espírito Santo? E eles riram, oraram, olharam para mim. Eu disse, deixa eu ensinar a vocês. Brincando, tá, gente? E aí, mas de fato aconteceu. E aí eu comecei a orar em outras línguas, procurei pelo carro, o Espírito de Deus me guiou a enfiar a minha mão embaixo do banco do passageiro atrás, onde não tinha espaço por baixo. Não sei se o filho dele, mais novinho, brincando, colocou, que não sabe nem falar ainda, o Joshua. Eu não sei se ele colocou, mas o Espírito Santo, enquanto eu orava, rodeava, enfia a mão ali. Me veio como uma afirmação em meu coração. É sobre esses detalhes que vamos tratar nessa manhã, amém? E quando eu coloquei, eu tirei a chave. Disse, Fabrício, não precisa ir mais não, a chave do irmão Arnaldo está aqui. E ficamos maravilhados, irmão Fabi deu um glória a Deus bem alto. E disse, nossa, pastor, como é que essas coisas tão simples acontecem? Às vezes a gente esquece. E eu quero aproveitar essa situação e lançar uma palavra de fé sobre você que está assistindo agora, sobre você que tem um empreendimento. Eu quero dizer em nome de Jesus que Deus guiará vocês a grandes negociações. Em nome de Jesus, que Deus, Ele conduzirá vocês a vocês fazerem negócios de sucesso, onde vocês não terão dano, onde vocês não terão prejuízo. A Bíblia diz que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Em nome de Jesus, glória a Deus. E ainda, trazendo para essa ministração dessa manhã, a palavra de Deus fala que nós somos, em nossa essência, a semelhança e a imagem de Deus. É nessa dimensão espiritual que o Senhor nos conduz. É nessa dimensão espiritual, sabe, irmãos, a palavra quando fala no termo coração na Bíblia, ele não está falando sobre o órgão que bombeia o sangue. Ele está falando acerca, muitas vezes, quase sempre, todas, se não, falando sobre o espírito humano. E você que está agora em casa, se indagando, mas eu quero ter esse tipo de experiência. Eu quero desenvolver esse tipo de intimidade com o Senhor. É para todos. A Bíblia fala, em Romanos capítulo 8, que todos os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Glória a Deus, aleluia. Certa vez, vai ser uma manhã cheia de testemunhos, amém? Certa vez, eu estava aqui na igreja, e veio ministrar aqui na igreja um homem de Deus chamado pastor Humberto Albuquerque. E era logo antes, no começo, e nós não tínhamos ar-condicionado. E ele estava aqui ministrando a despeito sobre você se colocar em uma posição que Deus te alcançará e te usará. E aquilo mexeu comigo por dentro. Eu tomei aquilo por dentro como uma revelação, como uma verdade. Eu fiz, Senhor, eu quero. Quase que eu falava igual a Isaías, eis-me aqui, Senhor, né? Usa-me a mim. E eu falei, estou aqui, Pai. E aí veio como um pensamento, veio como um sentimento, porque a voz de Deus, algumas pessoas estão esperando ouvir uma voz audível. Algumas pessoas perguntam, é a voz de uma criança, já que ele estava na manjedoura, o menino Jesus? É a voz de uma mulher? É a voz de um homem maduro? Sabe, irmãos, a Bíblia, que é a nossa principal referência, ela fala, principalmente nas cartas paulinas, nas epístolas, que é mediante o testemunho interior. É na testificação. É como se fosse um sentimento ou um pensamento, mas não é. É no teu espírito. Por que eu estou falando como se fosse? Porque existem vozes dentro de nós. Você pode estar agora parado, pensando, olhando, escutando essa ministração, tentando entender em seu intelecto, em seu raciocínio, que é a representação da sua alma. Tudo que ele está falando, será que é possível acontecer comigo também? E essa voz que está dentro de você é uma voz. Assim como o seu espírito tem outra voz.
o espírito, ele se comunica no mundo espiritual. A alma, ela se comunica na dimensão intelectual e emocional. E o corpo, através dos 5 sentidos, se comunica com o lugar físico. E estamos já encaminhando para o final. Aleluia, glória a Deus. E eu quero trazer a continuação dessa experiência que eu tive. E o pastor Humberto, ele falou ali, se posicionem, deixe que Deus se revele através de você. Você é ele fala muito sobre isso, eu peguei muito isso para mim. Você é um só Espírito com Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. 1 Coríntios capítulo 6, verso 17. Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. A Bíblia diz que Jesus, ele veio ao mundo como unigênito, morreu, mas ressuscitou como primogênito. Jesus, ele andava na terra com o Espírito Santo sobre ele. Quando ele morreu e ressuscitou aos céus, hoje, através do Espírito Santo, ele está multiplicado através de cada um de nós. E ele disse, se coloque, revele Deus onde você estiver. E eu falei no meu coração, eu quero dar um ar-condicionado. E na época eu lembro que o ar-condicionado era R$5.000. Glória a Deus. E quando aquilo foi falado no meu coração, deu os R$5.000. Eu não tinha nem de onde tirar. Nem empréstimo podia fazer, nada. E eu disse, Senhor, aquela voz que foi falada dentro de mim, eu questionei. Antes eu pedi para ser usado, mas depois eu questionei. Eu fiz, Senhor, eu acho que foi emoção. Eu acho que eu me empolguei. Mas aí eu coloquei, disse, Senhor, se o Senhor falou comigo, fala com a minha esposa, ela não estava ao meu lado, ela estava um pouco mais na frente, e eu estava lá atrás, na livraria. Quando acaba o culto, ela se levanta, vem correndo para próximo a mim, e fala, amor, Deus falou comigo. Amém. E ele disse que nós vamos levantar o valor de um dos ar-condicionados. Irmãos, deixa eu só deixar claro aqui. Quando o dinheiro chegou, o pastor já tinha comprado os 2, amém? Mas o dinheiro chegou, mas vamos lá. E aí, quando ela disse, Deus falou comigo, eu disse, falou, e falou o valor, ela disse, R$5.000. Eu, glória a Deus, aleluia. Essa é a hora de você, irmão, deixar Deus ser Deus na tua vida. Às vezes nós estamos deixando Deus ser Deus na hora de nos abençoar. Às vezes nós deixamos Deus ser Deus na hora de nos curar. Sabe? Vem para mim, me beneficia, me ajuda. Mas na hora que Deus diz, te coloca numa posição, quando Ele quer te guiar, quando Ele quer te dirigir a você ser resposta de oração, às vezes as pessoas estão travando isso. E isso é que vai impedir o mover de Deus e o agir de Deus na tua vida. E quando chegou esse dinheiro em nossas mãos, através de uma situação que ocorreu, 3 meses depois, eu acredito, não lembro bem agora, chegou esse dinheiro na minha mão. E eu, eita, olhei para ela, a gente fez aquela festa, e eu queria entregar, irmãos, eu estou confessando, no meu lado agora humano, carnal. E eu queria entregar no domingo à noite. Queria chegar aqui na frente do púlpito e dizer, pastor, Deus mandou lhe dar esse valor. Sabe? Mas isso não traria glória para Deus, mas para o homem. Entende, irmãos? Deus, Ele conhece a intenção do meu e do teu coração. E Ele falou para mim, na segunda-feira, você liga para Ele e se encontre com Ele. E ele estava na igreja, aqui. E foi como aconteceu. Pastor, dá um ok aí, confirma, por favor, essa história. Vai colocando no chat aí, aleluia. E aí, gente, Deus, Ele quer se mover através de mim e de você. Eu tenho escutado e vivido tantas e tantas histórias que não caberia nesse curto tempo de ministração. A palavra de Deus fala que Deus, Ele fala em nosso interior, em nosso espírito. Ele quer nos guiar. Quando? Sempre. Eu vou viver então como uma alma penada, espiritualizando tudo. Equilíbrio. Não é desse jeito. Quando Ele quer falar e revelar alguma coisa com um propósito, Ele vai fazer. Não sou eu que vou definir, não é você que vai dizer. Mas Deus que vai fazer através de você, quando você se colocar disponível. Amém? Glória a Deus. Eu quero encerrar essa ministração. Estou dentro de um tempo aqui, glória a Deus. Caberia muitas outras coisas, tantas para falar, mas a princípio eu queria encerrar falando o seguinte: você precisa entender que você precisa desenvolver uma vida de oração. Essa semana eu vi um comercial de Yes, He Is, né? Sim, Ele é, em inglês. É um comercial que passa no YouTube. E ele diz o seguinte:
você está à distância de uma oração de Jesus. E eu quero orar por você que está agora nos assistindo. Se você que está nos assistindo ainda não fez o Senhor como Salvador da tua vida, eu quero dizer para você, esse é o momento. Eu quero que você curve sua cabeça, eu quero que você feche os seus olhos e eu quero que você repita essas palavras comigo. Amém. Jesus, eu me coloco como teu servo. A partir de agora eu me coloco como ao teu serviço. A partir de agora eu coloco como a sua disposição. Sobre minha vida, a partir de agora, não terá encantamento algum. Não valerá feitiçaria alguma. Satanás, você perdeu. A partir de agora, eu me faço filho de Deus. Eu me coloco na condição de cristão, filho de Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração pela primeira vez, confessando o Senhor, se entregando a Ele, coloca também essa mensagem aí, se você está assistindo, puder. Algumas pessoas assistem na TV, não tem como colocar no chat, né? Mas se você está assistindo em algum dispositivo, você tem como escrever no chat do YouTube e você manda para nós aí, tá? Essa entrega que nós iremos entrar em contato com você para orar por você e alimentar o seu espírito. Amém? Eu queria chamar o pessoal do louvor. Amém? Glória a Deus, dentro do horário. Aleluia. Aleluia, Pai. Eu quero agradecer, Senhor, por esse momento, por essa oportunidade. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que nós temos que andar em espírito. A Bíblia diz que nós temos que não satisfazer a vontade da carne. Quando nós renovamos a nossa mente com a palavra, isso está lá em Romanos, no capítulo 12, a partir do verso 1 e 2. Quando nós renovamos a nossa mente, a Bíblia diz que nós estamos andando em novidade de vida. É uma forma de você treinar o seu espírito humano. É uma forma de você treinar, se expor ao que a Bíblia fala, ao meu e ao teu respeito. Eu quero que você se sinta agora desafiado. Eu gosto muito dessa coisa, essa palavra mexe muito comigo. Eu quero que você se sinta agora desafiado a desenvolver um relacionamento de oração diariamente. Essa semana, para encerrar, estou finalizando agora com esse testemunho. Desde quando começou essa quarentena, dessa pandemia, a minha esposa, que é uma mulher muito forte em oração, ela sempre pela manhã, ela se tranca no quarto durante meia hora, 40 minutos, e fica eu e Vitor do lado de fora trabalhando, enquanto ela está lá. E sempre que ela sai do quarto é oração. É incrível, irmãos. Eu vou dizer sempre, ela sai diferente. Ela sai com um aspecto resplandecente. Não que eu veja a luz brilhando no rosto dela, mas ela sai de um aspecto diferente. É como se ela saísse mais alegre, com o humor mudado. E geralmente, agora não digo sempre, mas digo geralmente, ela sai com uma inclinação para fazer algo da parte de Deus. Ela vem e me diz: amor, o Espírito Santo mandou fazer isso, ou então mandou fazer aquilo, fazer isso ou aquilo outro. Então, é necessário, irmão ou irmã, você que está nos assistindo agora, vocês precisam mergulhar em tudo que Deus conquistou para mim e para você em Cristo Jesus naquela cruz. Eu quero orar por vocês, finalizando, e agradecer por todos vocês, pela vida de cada um, e dizer para vocês: Deus, Ele te guia
Deus, Ele te guiará a toda a verdade. O Espírito de Deus que está dentro de mim e de você te guiará a toda a verdade. Pai, obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que nos assistiu. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que penetrou em seus ouvidos e desceu para o seu coração. Obrigado pelo discernimento que eles passarão a ter a partir dessa manhã, entendendo que eles podem sim ouvir a Tua voz através do seu coração, testificando através de um sentimento de paz parecido com uma situação de paz, ou deixar de fazer quando sentir uma inquietação ou um freio para não agir ou não prosseguir. Obrigado por cada uma dessas pessoas, Senhor, frutificando, levando o Teu Evangelho, levando essa salvação, desfrutando do Teu poder, em nome de Jesus. Tenha um bom dia, um bom almoço, fica conosco, que agora o pastor Abimael estará dando continuidade. Aleluia, glória a Deus, que você possa ser guiado pelo Espírito Santo de Deus nesse seu tempo que você tem aqui na terra, que você vai colher grandes frutos. Amém? Vamos honrar o Senhor com os nossos dízimos, com as nossas ofertas. Nessa manhã, aqui em Garanhuns, está bem fria, chovendo, mas eu creio que o seu coração está aquecido pela palavra de Deus, por tudo aquilo que você ouviu. Amém? Como o pastor Renan falou, muitas vezes você quer ser guiado, né, ou tentado a receber, a fazer outras coisas, mas, querido, seja guiado também para dar. Amém? A Bíblia diz que a melhor coisa é dar do que receber. Eu tenho certeza que quando você dá um presente a alguém, você se sente mais alegre, né, mais realizado. Se você não sente isso, é porque você nunca deu. Mas se você já fez isso, você sabe do que eu estou falando. Amém? A Bíblia diz que nós podemos crescer nessa graça, crescer nesse conhecimento de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Ele se fez pobre, Ele era rico, mas Ele se fez, na realidade Ele é rico, Ele se fez pobre por amor de nós. Porque pela sua pobreza nos tornássemos ricos. Sabe, essa palavra rico, ela quer dizer também suprido em todas as áreas. Você será suprido para suprir pessoas. Você é uma bênção para abençoar pessoas. Deus vai te dar, te encher de bens para você ajudar e promover o seu reino. Amém? Tudo na vida tem um propósito. A Bíblia diz que Deus dá semente àquele que semeia. Se você não está tendo sementes, pastor, mas nesses dias eu não estou tendo. Sabe por quê? Porque você não está semeando. Amém? Então essa é uma verdade da palavra de Deus. Deus dá semente àquele que semeia. Amém? E pão para o alimento. Deus dá semente ao que semeia e pão para o alimento. Então Deus te dá a tua necessidade, Deus supre todas as suas necessidades e Ele, ainda assim Ele dá semente para você semear. Então nessa manhã semeie sementes de honra, sementes de acordo com a palavra de Deus. Eu não estou falando nem em dízimos, né? Vocês conhecem o que a palavra diz e fala sobre isso, né? Na realidade, você não vai pagar o dízimo, você só vai devolver a Deus como forma de gratidão. Quantos de vocês têm sido gratos a Deus por aquilo que Ele tem feito? Aleluia! Sabe, querido, Deus tem te sustentado durante essa pandemia, durante essa crise que o mundo vive. Mas sabe, se você entender o chamado pelo qual você tem um propósito, em todas as áreas da sua vida, você vai prosperar, com crise ou sem crise, com pandemia ou sem pandemia. Aleluia!
você pode receber grandes milagres nesse tempo que nós estamos vivendo. Então espere por milagres. Sabe, se você plantou sementes de honra, se você plantou sementes lá atrás, é um direito meu e é um direito seu de receber colheita. Porque a Bíblia diz que tudo que o homem plantar, ele vai colher. Em todas as áreas da sua vida. Se você plantou abraço, você vai colher abraço. Amém? Se você plantou sementes em cima da palavra de Deus, honrando ao Senhor, com gratidão no seu coração, com certeza você vai receber grandes sementes, grandes colheitas. Em nome de Jesus. Você está pronto para fazer isso? Eu quero orar pela sua semente, você que está fazendo, você que vai fazer através dos nossos canais, aí da nossa conta, dos QR Codes que aparece aí no seu vídeo. Vamos orar. Eu quero dar graças pelas sementes. Pai, te dou graças por essas sementes que estão sendo semeadas nesse exato momento. Graças, Pai, porque cada pessoa que tem semeado, cada pessoa que tem contribuído, cada pessoa que tem, Pai, entendido que nós somos responsáveis por financiar o Teu reino. Eu quero te dar graças por cada pessoa, Pai, que tem feito isso com um coração alegre, com um coração cheio de gratidão. Porque nada do que nós façamos agora, nada do que nós estamos fazendo, plantando, será maior do que aquilo que você já fez por nós na cruz do Calvário. Por Deus que deu o seu Filho. Mas é apenas um reconhecimento daquilo que nós já recebemos. Em nome de Jesus. Amém? Se você crê assim, você pode dizer um amém. Vamos cantar uma canção. Daqui a pouco eu tenho alguns avisos importantes para deixar para você. Amém? A Palavra de Deus falada. A Palavra de Deus em você, na sua boca, no seu coração, no seu dia a dia. Esse foi o objetivo do reverendo Kenneth Hagin ao fundar o Centro de Treinamento Bíblico Rema nos Estados Unidos em 1974. Ensinar as verdades bíblicas de uma forma prática para que sejam aplicadas diariamente em todas as áreas da nossa vida. Conhecer a verdade liberta. Praticar a verdade transforma. E essa palavra já transformou mais de 60 mil graduados do Rema em mais de 50 nações. Vidas que agora transformam outras vidas. No Brasil, a instituição foi fundada pelos missionários Bud e Jen Wright. Após serem graduados na escola em 1983, obedeceram ao chamado de Deus.
Vá para o Brasil e leve minha palavra para libertar o meu povo. Assim eles cumpriram fielmente. Só aqui temos quase 40 mil dos graduados das mais de 130 unidades em todas as regiões do Brasil. Destas, 13 funcionam dentro de presídios brasileiros, sendo luz nas trevas, mudando a história e auxiliando poderosamente na ressocialização de muitos. O Rema é uma escola para cristãos de todas as denominações, ajudando-os a serem uma bênção ainda maior para a sua igreja e o seu pastor. O curso tem duração de 2 anos, com aulas 3 vezes na semana. É um tempo inesquecível de preparação e de crescimento espiritual. Essa é a nossa história e pode ser a sua também. Acesse rema.org.br e encontre o Rema mais perto de você. Então, tivemos aí um vídeo da nossa escola bíblica, Rema Garanhuns. Então, há poucos dias, né, das matrículas se fecharem, nós estendemos um pouco mais por causa da pandemia. Amém? Então, se você deseja, corre logo, faz já a tua inscrição, faz a tua matrícula, entra em contato com o pessoal através do nosso número no WhatsApp, também na nossa página Rema Garanhuns, que você vai ter mais informações. Também procura na internet, né, rema.org.br, que você vai ter lá uma infinidade de informações, aulas demonstrativas, onde você vai ser enriquecido também. Amém? Então, entre em contato conosco e faz essa escola. Não deixa esse ano passar sem você estar fazendo essa escola. Amém? Ontem à noite, queridos, nós tivemos uma live com a nossa missionária Celi. Quem estava ao vivo, foi uma live poderosa. Amém? Testemunhos sobrenaturais, experiências incríveis. Amém? Mas se você perdeu, você pode ir lá no nosso canal do YouTube e você também vai poder rever ou assistir, se você ainda não assistiu. Foi uma live poderosa. Vale a pena você ir lá e assistir. Amém? Então, no próximo dia 19, às 19 horas, nós também teremos outra live missionária com o casal Josafá e Bianca, também lá do Canadá. Tá certo? Então, marca esse dia aí na sua agenda. Vai ser um tempo poderoso. E a gente vai dar informações, né, através do Instagram da nossa agência de missões, da nossa página da agência de missões aqui de Garanhuns. Também, queridos, nós estamos com a arrecadação de alimentos também, né? E se você prestou atenção, se você não sabe, em acho que 2 supermercados Bonanzas, né, Gilberto? 2 supermercados Bonanzas e no... Como? Santos Supermercados também. Nós estamos com uma caixa lá, arrecadando também alimentos não perecíveis. Então, se você souber de pessoas que querem doar, lá nós temos esses postos de arrecadação e também aqui na nossa igreja também. Amém? E também estamos com arrecadação de agasalhos. Mas aí você vai levar lá na clínica Ideal Center, eu acho. O nome da clínica de Aline é esse? Isso, lá na clínica de Aline, Fabrício, na Ideal Center, nós estamos com arrecadação de agasalhos, né? Começou o inverno aqui em Garanhuns, então tenho certeza que você tem muita roupa boa, né, que você dá para doar. Então nós sempre falamos, querido, se não estiver boa, o que é que você vai fazer? Jogar no lixo. Não vai doar coisas ruins, tá certo? Então, nós estamos nessa campanha de alimentos e arrecadão de agasalhos. Também quero falar, nossa livraria, nosso drive-thru, onde está funcionando, você vai entrar em contato através do nosso WhatsApp também, e você vai ver bons livros para você investir na sua vida espiritual.
E no mais, nos acompanhe nas nossas redes sociais, através da nossa página do Instagram, Verbo da Vida Garanhuns, o nosso Facebook e também no nosso canal do YouTube. Amém? Glória a Deus. Queria orar pela tua vida. Hoje à noite nós teremos mais um culto às 18 horas. Então fica ligadinho, não é? Compartilha esse culto pela manhã, compartilha o link à noite, para que mais e mais pessoas possam serem abençoadas e com a palavra de Deus. Vamos orar, dar graças ao Senhor. Pai, te dou graças pela tua palavra, pela tua bondade. Reconhecemos, Pai, a tua bondade e a tua fidelidade nesses dias. E eu quero declarar, Senhor, o mover da tua palavra, a tua bênção sobre nossas vidas, sobre nossas casas, sobre nossas famílias, sobre todos os membros da nossa igreja, sobre essa cidade, sobre o nosso estado e também sobre o nosso Brasil. Em nome de Jesus. Amém? Então lembra que nós estamos com uma campanha aí que nós colocamos na rede social. Então queria que você se engajasse, queria que você, não é, tomasse essa campanha, não somente de algumas pessoas, não somente de uma denominação, mas do corpo de Cristo. Amém? Então você vai ver lá, acesse as nossas redes sociais, que você vai saber do que estamos falando. Porque, afinal de contas, igreja é saúde. Amém? Um grande abraço e até a noite, às 18 horas.